Ale Oliveira, você fez o resumo com a sua análise do placar. Queria que você fizesse uma leitura do jogo em si. Esse duelo que teve 4 gols no primeiro tempo, com o Galo marcando seus 2 ainda antes dos 20 minutos e o São Paulo construindo esse empate e quase chegando a uma virada que teve bola na trave no fim do primeiro tempo. Segundo tempo mais de boa, Ale. O empate contra o São Paulo no Morumbi não é um resultado que você deva desprezar, não. O São Paulo é um dos principais mandantes do campeonato, é o segundo melhor mandante. Você pegar aí as últimas 13 partidas no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro do São Paulo, só perdeu pro Internacional, né? Então é um time que é difícil de ser batido diante da sua torcida, e o Galo, uma formação mais próxima do titular, né? Muito mais próxima, por exemplo, do que jogou contra o Botafogo, né? Você pegar desse time aí que teve à disposição o Milito hoje, você vai encontrar que não jogaram hoje o Arana, o Scarpa, né? E a gente não sabe exatamente como é que ele vai fazer para montar esse time, se vai colocar o Daverson agora com essa lesão do Zarate, que a gente torce também, espera que não seja nada grave, dificilmente não será, né? Mas você tinha um time muito mais inteiro do que aquele que jogou contra o Botafogo. E o time começou bem, né? Porque quando você tem Paulinho e Hulk, principalmente esses dois no ataque próximos, o Paulinho sem tanta obrigação defensiva, quando essa bola chega lá, aí normalmente sai coisa boa. E como o Galo praticamente começou o jogo vencendo por 1-0, um erro na saída de bola do São Paulo, que o Hulk soltou a bomba, né? E o Paulinho estava acompanhando, estava esperto para acompanhar o rebote e conseguiu colocar para dentro. Isso deu uma tranquilidade pro Galo até para fazer o segundo gol na cobrança de falta do Hulk e o cabeceio do Paulinho. Quando faz 2-0, aí você fica muito mais otimista com relação ao Atlético voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, ou voltar a vencer na temporada, já que já são 9 jogos sem vitória, somando aí todas as competições, Cirilo. Mas o Galo teve pouca posse de bola ainda no primeiro tempo, chamou o São Paulo para cima, o São Paulo veio, uma jogada infeliz do Fausto Vera colocou a bola para dentro no escanteio, e depois com liberdade que teve o Lucas Moura, né? Uma marcação distante do Júnior Alonso, a bola que entra nas costas do Batalha, o André Silva empata o jogo. No segundo tempo ele tira o Bernard, que fez uma partida desastrosa. Bernard realmente, olha, se era hoje que o Bernard poderia provar pro Milito, ou pra torcida, ou pra ele mesmo, que ele pode ser titular desse time na final da Libertadores. Acabou, né? Nossa senhora, não, assim, mesmo com a possível lesão do Zarate, não dá pra gente pensar no Bernard como um titular num jogo tão importante quanto esse. Ele fez uma partida muito ruim, por causa disso também o Gabriel Milito coloca o Zarate. A gente falou muito disso na abertura da jornada, né? Que a gente confia muito na ciência, na medicina, na comissão técnica, no departamento médico. Se os caras colocaram o Zarate pra jogar, é que ele tava em condição, né, Cirilo? Não dá pra pensar diferente disso. E como o Bernard tava muito mal, ele colocou o Zarate, o time deu uma equilibrada, depois ainda tirou o Igor Gomes, também equilibrou um pouco mais a marcação, e o São Paulo não chegou com aquele ímpeto que tinha no primeiro tempo. O jogo ficou mais amarrado, um jogo que não foi bonito no segundo tempo, mas que o Galo, pelo menos, se não conseguiu ter posse de bola, não conseguiu agredir tanto o seu adversário, pelo menos não sofreu tanto defensivamente, e aí no final das contas o 2-2 ficou mais adequado para aquilo que a gente viu no jogo, viu, Cirilo? Foi um Galo bem com cara de titular, né? Com a ausência do Arana, com a ausência do Scarpa, não estiveram entre os relacionados. Galo teve Everson, Saravia, Lianco, Batalha e Alonso. Como foram os defensores, Ale? O Everson tá vivendo uma fase muito boa, né? Me desculpe até o João Textor ter que discordar dele, mas... Se eu sou repórter, eu falo, você tem gostado das atuações do goleiro? Te preocupa? Quem pelo jeito, quem alugou um apartamento foi o Everson na cabeça dos atacantes do Botafogo, né? Lá no Indepa, pelo menos, foi isso que aconteceu. Mas o Everson bem seguro, bem. O Saravia, eu acho que, você sabe que, sei lá, viu, meu, quando ele tava como titular absoluto, e praticamente a única possibilidade ali pelo lado direito, ele tava fazendo a melhor temporada da vida dele. Depois que ele machucou e aí o Lianco começou a ocupar aquela posição, mesmo ele recuperado, eu sinto que o Saravia não tem mais aquela segurança que ele passou. Não foi mal hoje, mas não vejo aquelas... O Saravia chegou a ser eleito pela nossa equipe em alguns jogos o melhor jogador da partida, né? Eu não vejo mais essa segurança nele, não.
Lianco e Batalha bem. O Júnior Alonso, hoje ele jogou na lateral esquerda boa parte do jogo, né? Depois o Alan Franco caiu por ali quando o Milito transformou a defesa com 3 zagueiros. Mas, poxa, eu acho que o Alan Franco ele pode jogar mais. Eu fiquei meio com ranço também dos jogos contra o Flamengo nas finais da Copa do Brasil. O Alonso, né, você tá falando? Júnior Alonso. Eu quero ver mais do Júnior Alonso. Tomara que seja no próximo sábado, que a gente tenha a oportunidade de ver o melhor Júnior Alonso mais uma vez. Fausto Vera fez um golzinho contra no azar danado. Alan Franco, Bernard, depois Zaratio, depois Otávio, Igor Gomes, depois Paulo Vitor. Esse pacote de meio-campistas aí, Ale. Não gostei do meio-campo, não. Não gostei porque os 2 gols não saíram em função de jogadas de armação do meio-campo, né? O primeiro foi numa roubada de bola, logo no início do jogo, menos de 1 minuto, e depois foi numa falta que o Hulk cobrou e o Paulinho cabeceou. Quer dizer, o Hulk e o Paulinho, basicamente, eles têm que armar e finalizar e fazer o gol. Porque Igor Gomes e Bernard não conseguem fazer essa função, muito menos o Fausto Vera. E para piorar, Fausto Vera e Alan Franco não conseguiram marcar, né? Não conseguiram evitar que o São Paulo chegasse, principalmente depois dos 2-0 pro Galo, né? Então não gostei desse meio campo. O Otávio também não entrou bem hoje, errando alguns passes e tal. Foi até no momento em que o Milito brigou com o Batalha, porque o Otávio erra o passe e o Batalha tá à frente do Otávio, né? E o Batalha, na ideia do Milito, é zagueiro, não podia estar ali, mas não gostei. O Paulo Vitor é um cara muito esforçado, mas tem muita dificuldade. E o Zaratio, essa infelicidade, né, cara? Vai fazer o que também, o Cirilo? Vai deixar o cara para jogar só no jogo da final contra o Botafogo? Que se ele não entra hoje, ele ia ficar desde o segundo jogo da final da Copa do Brasil sem jogar. Foi o que? Dia 10? Até dia 30 sem jogar. Tem que entrar um pouquinho, pelo menos tem que entrar, né? Não tem jeito, cara, até para dar ritmo e tal, mas poxa, nunca consegue uma sequência, né? Infelizmente, né? O Zaratio não vai ser avaliado, mas quando ele fez a mudança, né? Que ele tirou o Bernard, colocou o Zaratio, depois tirou o Igor Gomes e colocou o Paulo Vitor, o time ficou mais consistente defensivamente. Continuou sem criação, é evidente, mas ficou mais consistente defensivamente. Se o Zaratio perder o restante da temporada, e pelo que o Lucas está dizendo aí, para ele voltar mais forte, não sei o quê, vamos abraçar ele, é uma possibilidade muito clara que ele fique fora por pelo menos algumas semanas. Ele completaria 73 jogos fora numa sequência aí de 3 temporadas. Fala muito sobre como se lesiona o Matias Zaratio. Você quer números do Bernard? Quero. Primeiro tempo só ele atuou, né? 45 minutos. 22 ações com a bola, 12 passes certos, é isso mesmo, 12 passes certos em 16, passes decisivos, 0, cruzamentos, tentou nenhum, bolas longas, tentou 2, não acertou nenhuma, duelos no chão, tentou 4, não ganhou nenhum. Nossa. Duelos aéreos não tentou, não é muita dele também. Perda da posse de bola, 5. Faltas cometidas, 0. Faltas sofridas, 0. Finalizações bloqueadas, para fora, no gol, 0. Dribles sofridos, 3. Dribles certos, nenhum, não tentou nenhum também não. Putz, isso que é uma numeração boa, hein? Isso aí que é pro cara se consagrar. Isso aí é, por isso que eu falo, para colocar um meia, o Bernard conseguiu um feito que eu não tinha visto ainda. Sempre que o Milito coloca o Igor Gomes para jogar, ele sempre tira o Milito. É a primeira substituição dele. Dessa vez foi a segunda. Dessa vez foi a segunda, cara. Ele conseguiu, isso aí não é para qualquer um. Para colocar meias como esses, né, se for o caso, é por isso que eu falo para colocar mais um cara de marcação, meu, e dar mais liberdade para os atacantes. Porque... Os números do Igor são bem melhores que o do Bernard, tô vendo aqui, viu? A que ponto chegamos, hein? Então. Mas de qualquer forma não penso no Igor Gomes para sair jogando no sábado. É difícil, cara. Eu vou te falar que era o Zaratio mesmo, é o Zaratião mesmo, mas agora vai ter que pensar numa outra possibilidade, o Milito, né? Hulk, depois Vargas. Gosta do Morumbi o Hulk, hein? Paulinho, depois Daverson. O Vargas e o Daverson um pouco atuaram. A relação com o Vargas deve ser difícil, né? Porque, poxa, o treinador vê que ele vai lá pra seleção dele, também é horrorosa, né? Do Chile, e ele vai lá, deita e rola. Chega aqui uma tiriça, uma nhaca, meu.
puxa vida, e ele poderia colaborar, né? Por exemplo, poderia ser o Vargas aí para disputar essa posição, mas como é que faz, meu? Como é que você vai confiar no Vargas? Tá sempre na nhaca, tá sempre na tiriça, é difícil, meu. O Vargas ficou atrás do Allan Kardec nas finais da Copa do Brasil, para você ter uma ideia. Pois é. Tem o Alisson também, que podia ser uma possibilidade, mas talvez muito jovem, não sei se... Mas o Vargas e o Davidson pouco trabalharam. O Hulk e o Paulinho, bem, né? Aqui é gozado, né, cara? Que a gente fica com medo, não sei se isso é do torcedor também, mas do Hulk se machucar, qualquer contato com ele é um cara muito forte, que gosta do contato, que não foge da porrada, né? E os zagueiros sempre entram duro nele, fica com receio dele se machucar, mas ainda bem que deu tudo certo, ele fez uma boa partida, o Paulinho também, e os dois parece que saíram inteiro, agora vão ter uma semana para se recuperar, para se preparar, para chegar voando no sábado, e isso é importante. Se tiver os dois voando, o Scarpa bem recuperado, o Arana bem recuperado, tudo bem, você não tem o Zarate, mas você tem 4 caras especiais para ganhar esse título aí, né? Nota para Gabi Milito esta noite no Morumbis, com um pontinho importante somado, Ale. Eu vou dar uma nota 6. Eu acho que o empate com o São Paulo, que é um ótimo mandante, como eu disse aqui, é um resultado que pode ser comemorado. Ele tá de mãos atadas ali, né? Porque ele não pode contar com todo mundo, também não pode forçar alguns. Então, eu acho que o trabalho do Milito tá muito condicionado a sábado, queira ou não. Porque, por exemplo, senão ele não ia tirar Paulinho e Hulk, só para dar um exemplo, né? Mas eu queria que ele desse mais chance para outros jogadores. Eu citei aqui o Alisson, né, por exemplo, um meio-campo com o Otávio pode ser até o meio-campo da final, e esquecesse um pouquinho o Bernard e o Igor Gomes. Mas de qualquer maneira ele tá com o trabalho dele comprometido, então nota 6 pro Milito. Minha rapaziada atleticana, essa partida, né, mostrou aí que devemos ficar preocupados para a decisão do próximo dia 30, né, na Libertadores, porque alguns jogadores performaram muito ruim, né, muito ruim mesmo. O Bernard fez uma partida desastrosa, o meio-campo do Atlético não conseguiu desenvolver um bom jogo. Poxa, o Atlético abriu 2-0, cara, fora de casa, né, então era só trabalhar a bola, segurar ali tranquilo, que o Galo venceria a partida, daria um ânimo muito maior para a equipe, né? Principalmente ali porque tinha jogadores titulares que vão estar em campo no dia 30, precisava dessa vitória para poder animar, deixar os ânimos lá em cima, e o Galo acaba cedendo um empate para o São Paulo. Sabíamos que era uma partida muito difícil, né? Porque o Galo vem de uma situação aí que não ganha alguns jogos, mais uma partida que não ganha de novo, e agora acaba sendo pior, né? Porque a gente abre 2-0 e cede um empate ali para o São Paulo. Mas é isso aí, agora é aguardar dia 30, ver o que o técnico Milito vai fazer. O Galo tem mais um jogo ainda antes do dia 30 e provavelmente vai usar muitos reservas nessa partida. E o Botafogo também tá com a corda no pescoço, que empatou com o Vitória e viu o Palmeiras tomar a liderança, e as duas equipes se enfrentam na próxima rodada, aonde o Botafogo, se quiser vencer o Brasileirão, vai ter que ir com força máxima, e talvez, se caso perder essa partida para o Palmeiras, o psicológico pode ir muito abalado para a decisão contra o Atlético. Mas o Atlético não pode ficar pensando nisso, pensar em fazer um jogo seguro e se tornar bicampeão da Libertadores.